Olá, papis, mamis e futuros! Sejam bem-vindos ao nosso terceiro vídeo da jornada de adoção. E vocês lembram que no vídeo anterior nós contamos um pouquinho sobre a ligação. E agora vem a parte mais emocionante da história. Desde o dia em que nós fomos ao fórum, em fevereiro de 2019, nós já nos considerávamos como grávidos, ok? Então já era uma gestação. A nossa gestação durou 10 meses. Tem gestações que duram muito mais, tem gestações que duram muito menos. Mas aí, Deus está cuidando de tudo, então relaxa. Quando a gente recebeu a ligação, o nosso susto foi porque a gente não sabia que o nosso nome já tinha sido inserido no novo cadastro. E a minha pergunta para ela foi, mas como assim se a gente nem tá cadastrado? E ela disse, vocês estão sim, foi aqui no cadastro que eu encontrei vocês. Nessa primeira ligação, eu considero isso como nosso primeiro ultrassom. Nós tivemos a informação de que eram 3 filhos. Sim, o nosso perfil de até 3 deu certo, eram 3. Nada mais foi passado pra gente, só que eram 3. Foi tudo em dose homeopática pra gente não surtar. E aí veio a notícia de que no dia seguinte nós teríamos mais informações e uma nova ligação. E claro que naquela noite ninguém dormia nessa casa, ninguém conseguia fazer nada, a gente tinha trabalho, a gente não trabalhou direito e eu ficava naquela ansiedade, já comecei a ter sintomas de gravidez. Sim, é isso mesmo, é científico isso, é comprovado que uma mãe em fase de gestação por adoção sente sim as mesmas coisas que uma mãe de gestação biológica sente. Eu sentia dores, a minha memória estava falhando, as minhas emoções estavam super afloradas e uma amiga me disse, isso é sintoma de gravidez. No dia seguinte, 5 de dezembro de 2019, uma nova ligação, até que enfim, porque a gente esperou o dia todo por isso. E aí veio a linda notícia de que nós teríamos 3 filhos e também soubemos as idades, 4, 6 e 8 anos. Lembra que o nosso perfil era de até 7 anos e 11 meses e o nosso filho mais velho já tinha 8 anos e alguns meses, mas como Deus é muito bom, ele faz tudo muito certinho, fez com que eles nos encontrassem. Eu achei um papel e uma caneta na minha frente e comecei a rabiscar enquanto eu tinha todas aquelas informações. Fui anotando as idades, anotando o sexo. Quando desliguei o telefone, eu falei pro meu marido, você vai ser pai de 3 meninos. E ele ficou muito feliz, muito empolgado. E é claro que também com a responsabilidade de que então ele seria um grande referencial para os 3. Isso tudo aconteceu entre quarta e quinta. E aí na quinta nos foi pedido documentos, porque os meninos, eles vieram de um outro estado. Então tem trâmite, tem toda a parte burocrática e a gente tinha que ir no fórum conseguir isso. Mas no dia seguinte já era sexta-feira e a gente não ia conseguir muita coisa. Então o fim de semana foi daqueles. Chegou a segunda-feira e aí nós fomos ao fórum atrás de toda a documentação que tinha sido solicitada. Lembra que eu falei que os meninos eram de um outro estado? Então, nós precisávamos nos deslocar até esse estado e aí eu deixo esse recado para você. Na hora de escolher o seu perfil, de colocar a localidade, lembre sempre dos custos. Faça aquilo que está dentro das suas condições, das suas possibilidades e deixa que Deus cuida do resto. Bom, fomos ao fórum na segunda, pedimos os documentos que faltavam. Tudo certo, parte burocrática que a gente não entendia nada, mas ok, deixamos ali com eles. Chegou a quarta-feira, fazia uma semana que nós tínhamos recebido a primeira ligação. Meu marido foi trabalhar e eu fiquei em casa. Eu já não estava muito bem, as emoções estavam bem afloradas uma semana depois. E aí, no meio do trabalho dele, ele me ligou, eu estava faxinando a casa e ele disse, a gente precisa conversar. Na hora eu pensei, deu errado. O que aconteceu? E aí ele chegou em casa e disse, nós recebemos uma ligação de uma outra comarca a respeito de outras 3 crianças. E esse momento foi como um golpe, foi como um soco, porque a gente tinha que decidir entre 6 crianças. Tínhamos que escolher 3. E escolher essas 3 significava deixar de lado as outras 3. Isso doía muito na gente, era uma decisão muito complicada.
Depois de chorar, me desesperar e não saber o que fazer, meu marido disse: procure alguém que já passou pela situação, que tem uma história de adoção, para poder nos auxiliar nisso. E aí ele me lembrou de uma amiga. Na hora eu corri, liguei para ela, expliquei toda a situação. Ela concordou que realmente era muito difícil e me deu algumas informações, do tipo, ver se a destituição já tinha saído das 3 crianças e das outras 3 crianças. Na hora corri, liguei para as 2 comarcas, vi e nada de destituição, nem aqui nem aqui. Ou seja, a escolha para a gente continuava no mesmo nível, tava muito difícil. Como Deus não deixa a gente sem resposta, nesse mesmo dia, uma semana depois da primeira ligação, na quarta-feira dessa segunda ligação, era mais ou menos meia-noite, eu não conseguia dormir, porque eu tava muito aflita e angustiada. O marido tava meio que cochilando, e aí eu peguei o computador e comecei a pesquisar, fazer umas coisas, e aí eu recebi um e-mail. Quando eu abri, lá tava escrito PIA, PIA, eu não sabia ao certo o que era. E aí depois eu abri o arquivo e lá constava Plano Individual de Atendimento. E quando eu fui ver, ali estavam eles. Nós tínhamos recebido a primeira foto dos nossos 3 meninos. Eu fiz questão de ler todos aqueles PIAs, com todas as necessidades, tudo aquilo que eles precisavam, todas as peculiaridades deles. Mas o que mais me chamou a atenção foram aqueles olhinhos, eles me diziam muito. E aí, claro que eu mandei a foto pro WhatsApp do marido e pensei no outro dia, quando ele acordar, a primeira coisa que ele vai ver são os filhos dele. E o que ele me respondeu foi: eles têm os olhos do pai. E realmente, para quem já viu, eles têm os olhos do pai. Na manhã seguinte, a gente já precisava tomar a decisão. E aí nós ligamos para outra comarca e dissemos que já tínhamos os nossos filhos, que eram os meninos da primeira ligação. Isso cortou o nosso coração, mas a assistente social fez questão de dizer: tá tudo bem, eu sei que vocês vão ser muito felizes e eu sei que eu também vou encontrar pai e mãe para essas 3 crianças. E aquilo acalmou. A assistente social, tão prestativa, tão carinhosa e cuidadosa com a gente, que a gente podia até chamar para morar aqui em casa como alguém da nossa família, nos ligou e falou assim: eu preciso que vocês enviem fotos e um vídeo apresentando quem vocês são, quem é a família de vocês, quais são os gostos, porque tudo isso vai passar para os meninos. Olha aí, eles iam fazer uma avaliação. Tudo isso vai passar para os meninos e eles vão decidir se querem começar a ter um contato com vocês ou não. E aí que entra. Quando a gente ouve falar sobre adoção, a gente sempre pensa: ah, os pais vão lá, escolhem as crianças e é isso. Não, não é isso. A adoção é algo muito sério. É uma criação, uma formação de vínculo. E para isso, o casal, os pais precisam estar dispostos a aceitar e acolher aqueles filhos e da mesma maneira os filhos. Eles precisam estar dispostos a aceitar e acolher os novos pais. É claro que a gente separou nossas melhores fotos, que a gente fez um vídeo com muito sacrifício, porque nós estávamos morrendo de nervosismo, não sabia como a gente ia se apresentar diante daqueles meninos tão especiais e fizemos o vídeo, enfim saiu. Agora era a hora da tensão, a hora de mais uma espera. Será que eles iam nos aceitar? E a assistente social marcou um dia com a gente. Tal dia, tal horário, vão entrar em contato com vocês se eles toparem conversar. E naquele dia a gente não conseguia fazer nada, a gente ficou mudo, eu me lembro disso. Aquele dia a gente nem conversava, era muita ansiedade, muita preocupação e também muita oração. E aí deu aquele horário combinado e nada da ligação, até que o telefone tocou e era de lá. O nosso coração estava explodindo, até que a assistente social disse: os meninos viram as fotos, viram o vídeo de vocês, eles estão super empolgados para conversar e conhecer vocês. Posso colocar no Viva Voz? E foi assim, na hora a gente não tinha se preparado nem nada e ficamos os dois aqui do lado da mesa, parados em pé, quando ela colocou no Viva Voz e nós escutamos o primeiro: oi papai, oi mamãe. Foi um momento muito especial para nós. É claro que a gente olhou um para o outro
e falamos: como assim? Já de cara, pai e mãe? A gente não esperava por isso. Com certeza nós não esperávamos, mas aquilo derreteu o nosso coração. Continuamos a conversa e fomos descobrindo como era a voz de cada um. Mas sabe o que dava vontade mesmo? Dava vontade de abraçar, de sentir o cheirinho, de passar a mão, de sentir a textura do cabelo. A vontade de estar com eles era muito grande, mas a gente via que a cada passo que a gente dava, o sonho era construído. Depois daquele dia, a gente ia começar a nossa fase de aproximação. Através de chamadas de vídeo, nós conversaríamos com os meninos por 15 dias para poder estreitar cada vez mais a nossa relação. E foi aí que a gente começou a preparar o quarto deles. O que era o nosso quarto, agora se tornaria o quarto deles, então a gente tinha 2 trabalhos para fazer. Foi uma etapa muito gostosa, a gente tem registro de tudo e logo mais a gente vai poder soltar aqui esses vídeos todos para vocês. Lembra do outro vídeo, a viagem que eu falei que a gente tinha marcado para passar o Natal com os nossos familiares? Então, a cidade em que nós iríamos era pertinho da cidade em que os nossos filhos estavam. E aí, nós fizemos amigos pelo caminho. A internet nos deu grandes amigos. Mi, um beijo para você, amiga. Tivemos a oportunidade de estar na mesma cidade em que os nossos filhos estavam morando. Ficamos a poucos quilômetros do abrigo onde eles estavam. Foi uma viagem muito gostosa, a nossa última viagem a 2, mas também foi muito difícil, porque ao mesmo tempo que a gente estava tão perto deles, a gente estava tão longe. Marido, como um bom pai, já comprou 3 presentes e enviou para o abrigo para que os meninos pudessem brincar bastante no Natal. E os nossos amigos que foram até lá levar e foram os primeiros a conhecer os nossos lindos. Voltamos para casa e aí a gente tinha que correr mesmo, preparar tudo, terminar o quarto, comprar roupa e tudo mais. Mas nós fomos agraciados por Deus. Quando eu digo isso, eu digo com muita certeza. Os nossos pastores, em uma conversa, nos disseram: vocês não estão adotando esses meninos sozinhos. Nós, como igreja, estamos adotando junto com vocês. E eles cuidaram de tudo. E eu até me emociono em dizer isso, porque realmente foi tudo. Nós não tivemos gastos com a chegada dos nossos filhos, mas não são só os gastos, nós não tivemos preocupações, porque enquanto estávamos viajando, enquanto estávamos trabalhando, a nossa igreja estava se movimentando para nos ajudar e para receber os nossos meninos. Tudo o que eles precisavam, Deus providenciou. Deus levantou pessoas para que nos ajudassem. E é por isso que a gente tem muito a agradecer a toda essa rede de apoio, pessoas que a gente nunca nem viu, que nos acolheram tão bem. Enfim, marcamos o dia para conhecer os nossos filhos. Depois desse período, essa fase de aproximação estava dando tudo certo e ficou marcado para o dia 20 de janeiro de 2020, a gente ir até lá para poder conhecer os nossos meninos. Mas isso é história para outra hora, porque eu vou fazer um relato de parto contando tudo o que aconteceu, tudo o que eu senti, tudo o que eles sentiram e vocês vão poder ver os vídeos gravados naquele mesmo dia. Eu agradeço muito a você que assistiu até aqui esses 3 vídeos da nossa jornada de adoção. Espero que tenha abençoado muito a sua vida, que tenha te enchido de boas informações e o que precisar, pode contar com a gente. Estamos com você nessa e queremos dizer que se você tem o sonho pela adoção, nós apoiamos o seu sonho. Um beijo e até o próximo vídeo.